que a gente pode ter, então, agora, que tem que fazer a gente tomar essa decisão e agir o mais rápido possível, tá? Aqui a gente vai entrar novamente em uma conjectura de acordo com o que foi os outros governos Lula e Dilma, tá? Então, nesses outros governos, e aí você pode achar certo, você pode achar errado, a gente só está ajudando aqui a gente pensar e jogar o jogo e ganhar. Como eu disse, não temos que pensar em ganhar discussão, vamos pensar em ganhar na vida, tá certo? Então, para ganhar realmente na vida, o que aconteceu, né? O que aconteceu no passado, no governo Lula e Dilma, que pode nos afetar? Claro, um monte de coisa, fica a critério de cada um, o que é bom, o que é ruim. Eu vou falar exatamente do crédito, como eu falei, e agora eu vou falar da questão de empreender, que é realmente abrir o seu negócio e expandir o seu negócio, que é o que o correspondente bancário é. O correspondente bancário é um empreendedor. O correspondente bancário ele tem o seu próprio negócio que vende produtos financeiros dos bancos, tá certo? Então, o que geralmente é uma política do que do que foi no passado com Lula e Dilma? Geralmente, que é diferente do que temos hoje. Geralmente, eles aplicam mais regulamentações ou regulações. Então, não vou entrar na polêmica se é bom, se é ruim, né? Então, o que seriam regulamentações, regulações? Seria, por exemplo, tem uma taxa a mais para pagar, tem um imposto um pouco maior, você tem que prestar atenção, por exemplo, em alguma relação trabalhista um pouco mais detalhada, uma questão de proteção do meio ambiente, uma questão por exemplo, cotas, alguma coisa nesse sentido que você pode achar bom, você pode achar ruim. O que acontece é que isso, para quem está no começo, tende a dificultar. Então a gente vê que, por exemplo, se você tiver que abrir uma empresa hoje, por exemplo, a gente já abre em um dia. Se tiver mais documentos para apresentar, mais coisas para provar, pode demorar um pouco mais. E aí vamos olhar o copo meio cheio novamente. Isso quer dizer que, nossa, é terrível, meu Deus, não sabia disso, eu sou empreendedor e estou ferrado. Não, não necessariamente. Isso que eu disse, o importante é começar o quanto antes, porque tudo isso que nós chamamos no final de barreira de entrada, ou até de barreira de crescimento, isso é muito ruim para dois tipos de pessoa. Para quem está começando, para quem está no zero, e para quem está desligado do mercado. Sabe aquele empreendedor mais displicente, não está muito por dentro das regulações? Aí ele faz uma coisa que é uma lei nova, e aí ele não sabia, e aí ele vai lá e toma uma multa. Ou quando ele está começando, nossa, eu quero começar a abrir uma empresa. Ah, agora é simples. Ah, agora não. Agora eu tenho que tomar cuidado com o tamanho do letreiro, eu tenho que pagar a taxa da prefeitura, eu tenho que ver o fiscal. Então, para começar, menos gente começa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você deixar para depois, tem uma tendência, não sei ainda, é uma tendência, a ter essa barreira de entrada maior. Ou você até se inteirar no mercado, já aconteceu umas regulações que você até estava por fora. Agora, se você já está no mercado, olha que beleza, tem menos concorrência. Se você está ligado no mercado, pode ser que essas regulações estão até complicando um pouco o seu concorrente. Aquela pessoa que está pensando em ser correspondente bancário já pensa, ah, não, agora fica um pouquinho mais difícil, eu não vou. Então, se você está estabilizado no mercado, não necessariamente a regulação ou regulamentação é uma coisa boa. Na verdade, se você estiver antenado, ela pode estar peneirando e deixando o mercado até com menos concorrentes, tá? E isso é muito mais importante se a gente pensar que tem algo extremamente flexível que você pode já fazer hoje e que a gente não sabe o como vai ser. E isso não é só questão de governo, é questão que tudo que é novo começa muito livre e depois vai sendo regulamentado. Não sei aí o quanto que o pessoal se dá um oi aí, se alguém aí mexe, por exemplo, com Bitcoin, com criptomoedas, né? É um exemplo de alguma coisa que começou totalmente livre, era uma terra de ninguém, não tinha regulação nenhuma, e aos poucos começa a ter regulação. Isso é um paralelo um pouco até grosseiro, mas isso pode vir a acontecer, por exemplo, com o correspondente home office. Aí eu vou pedir para o moderador mandar agora outra notícia, aquela que até eu fui entrevistado, que é bancário home office é autorizado pelo Bacen. E eu vou ler aqui só o comecinho dela, tá, pessoal, para vocês verem o poder disso, né? Foi já no ano passado, já faz um ano. Então teve uma primeira reação. Será que não vai vir um pouquinho mais? Então a gente tem que ficar de olho realmente. Se você é home office, não é home office,
A gente tem que fazer parte realmente, se inscrever na minha lista de transmissão, pode mandar a palavra aí adicionar para o nosso WhatsApp, para você receber quase todo dia as nossas mensagens por e-mail, pelo WhatsApp, para saber o que está acontecendo. Mais do que nunca, você tem que saber o que está acontecendo dentro desse mercado ou de qualquer outro. Se vir novas regulamentações, a gente não pode ir nisso, a gente tem que usar elas ao nosso favor, tá bom? Então, essa notícia aqui, ó, correspondente bancário home office autorizado pelo Banco Central. Nova resolução do Conselho Monetário Nacional autoriza os profissionais correspondentes bancários a operar em home office, criando novas oportunidades. O número de correspondente bancário aumenta 12% no Brasil e a composição de transações totais de correspondentes. Então, o que é essa questão aqui? Nossa, Jefferson, você falou, né, que o correspondente bancário talvez estava um pouco desmotivado, que o crédito, que é o nosso principal produto, estava em baixa e, ao mesmo tempo, aumentou 12% de correspondentes bancários. Aqui, desculpa, pessoal, vou tossir aqui. Bom, voltando. Então, essa questão do correspondente bancário home office é aquela questão de barreira de entrada que eu falei. Hoje está muito fácil. Inclusive, eu vou falar depois a forma de ajudar vocês. A gente mesmo, dentro do nosso curso, oferece 4 parceiros para você começar a trabalhar já no dia seguinte. Será que isso não vai mudar um pouquinho depois? Será que não vai ter uma certa regulamentação, seja por governo ou seja por desenvolvimento desse mercado mesmo? Até nessa semana, eu dei uma outra entrevista para uma revista, vai sair em breve, vou mandar para vocês, sobre o crescimento justamente do correspondente bancário home office. E me falaram, nossa, Jefferson, você fala aí que o correspondente pode ganhar muito dinheiro. A gente mesmo, né, uma revista de promotores de correspondente, conhecemos correspondentes que ganham muito dinheiro mesmo, né, muito mais do que qualquer bancário, gerente geral. Só que a gente viu aqui numa matéria que o rendimento médio do correspondente bancário é cerca de R$ 3.500. Isso é verdade? Sim, mas é uma média de algo que não tem muita média. O que eu quero dizer? Com essa questão do correspondente home office, já se cadastra como correspondente em uma plataforma alguém que tem isso ali só porque foi experimentar, ou fecha um contrato em um semestre. E aí, quanto que ganhou esse correspondente home office? Quase nada. Ele fechou um contrato em 6 meses, então ele ganhou R$ 500 em 6 meses. Para essa média ser puxada para 3.500, quer dizer que tem muita gente ganhando 20, 25, 30 mil para fazer essa média ser 3,5. Isso nesse período aí que a gente viu que ficou meio em baixa, né? Então, uh, então, juntando agora os dois pontos, a gente vê uma avalanche de crédito. Eu até esqueci de ler aqui a matéria exatamente da época realmente dos 8 anos do governo Lula. É uma matéria de 2010 aqui, né? E fala aqui exatamente: expansão do crédito foi opção para estimular o consumo e o crescimento econômico. O crédito bancário chega ao final de 8 anos do governo Lula. Quer ver? Aqui aparece o crescimento, cerca de 30%, né? E ele cresceu mais. Desde então, ele cresceu mais ainda. Só que ele cresceu mais ainda, muito focado, por exemplo, no crédito para empresas, muito focado no crédito agrícola, e agora, provavelmente, vai ser um crédito voltado ao crescimento pro varejo. E aí você pode falar, isso vai gerar uma crise de endividamento, isso vai dar problema. Não sabemos. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. O que a gente tem que fazer é aproveitar a parte que nos cabe. A gente vai oferecer o crédito responsável para todos os nossos clientes, não vamos fazer ninguém abusar, vamos respeitar toda a legislação aplicada, mas vamos surfar essa onda desde o começo. E desde o começo, porque se chegar regulações, que seria o lado aqui um pouco mais que poderia te complicar, se você já tiver ligado no mercado, se você já tiver estabelecido, vai ser muito melhor, porque você vai ver outras pessoas desmotivadas a crescer, desmotivadas a entrar nesse mercado, e você já estabilizado, pega toda essa avalanche junto com quem realmente resistiu ali no mercado.